Boa noite a todos. Uma boa noite a você que nos acompanha de casa, do trabalho, talvez, não sei. Eu, por vezes, assim que dá o pôr do sol, às vezes eu tenho que trabalhar. Então, pode ser que você, assim como eu algumas vezes, assim que deu o pôr do sol, está trabalhando, está no carro aí ouvindo a mensagem e que Deus seja louvado por isso. Porque você, assim como todos nós que estamos aqui, decidimos por iniciar a semana da melhor maneira possível, que é louvando ao nosso Deus e se apegando cada vez mais aos seus ensinamentos, às suas mensagens, mensagens essas que dão o direcionamento para que a gente possa ser vitorioso aqui nessa terra, nas dificuldades que a gente tem, nas lutas do dia a dia, para que um dia todos nós, né, com a graça de Deus, possamos todos juntos subir as mansões celestiais. E o tema que a gente trata nessa noite, um tema que está diretamente ligado ao nosso sucesso, não só ao nosso sucesso, como o sucesso das nossas gerações, dos nossos filhos, netos e toda aí essa geração que ainda vem depois de nós. A gente não sabe ao certo, a gente sabe que está próximo à vinda de Jesus, mas a gente ainda não sabe quão perto está, né? Então, cabe a nós deixar o ensinamento às gerações que virão, para que elas estejam preparadas para viver as coisas desse mundo e preparadas também para poder passar isso de geração em geração. E o título da nossa mensagem nessa noite é Ensino às Novas Gerações. E a ideia dessa mensagem nessa noite é que a gente compreenda realmente a importância, embora eu sei que muitos aqui já têm esse entendimento e trabalha firme para ensinar os seus filhos, os seus netos, para que permaneçam no caminho de Deus. É sempre bom reforçar e trazer, de repente, essa mensagem, essa orientação para quem ainda não tem esse entendimento. E tudo que a gente vai falar aqui nessa noite está em Deuteronômio 6. A gente não precisa abrir ainda, está no capítulo 6. Capítulo 6 de Deuteronômio é a base para o que a gente vai falar nessa noite. Irmãos, Deus fez uma aliança com Israel no monte, né? Deixa eu ver se eu consigo melhorar aqui, porque a luz está batendo bem na folha e fica dando um reflexo. Aí, melhorou. E essa aliança ela foi fundamentada nos 10 mandamentos. Mas essa geração no qual Deus fez essa primeira aliança, né, baseada ali nos 10 mandamentos, ela morreu. Essa geração se passou e essa geração em si não teve, né, a oportunidade de entrar na Terra Prometida. Eles perderam ali a recompensa da Terra Prometida. E no livro de Deuteronômio, a gente tem aqui um relato de Deus fazendo a renovação dessa aliança que já tinha sido feita com o povo de Deus, que peregrinou ali por 40 anos, acabou morrendo e não teve a oportunidade de conhecer ali a terra prometida, né? Então, a gente tem um relato dele renovando, né, essa aliança. E a gente pode ver que a base dessa aliança, dessa renovação, é o amor de Deus. Porque, de repente, Deus ali, num primeiro momento, fez a aliança com uma determinada geração essa que a gente sabe a história, que se rebelou contra Deus, adorou imagens, adorou esculturas, blasfemaram contra Deus em alguns momentos. Talvez ali Deus podia ter dado cabo em todos eles, né? E não permitido nem que as suas gerações seguintes tivessem ali a oportunidade de conhecer a Terra Santa, né? Mas como Deus é amor e como Deus ele tinha uma promessa que os filhos de Israel seriam numerosos e teriam muitas bênçãos, ele não poderia simplesmente extinguir aquela geração, senão ele estaria
indo contra as suas próprias promessas, né? E no capítulo 5 de Deuteronômio tem a repetição da lei. E no capítulo 6 a gente tem uma explicação, vamos dizer assim, sobre a importância da lei, que essa nova geração tivesse um total entendimento e permanecesse guardando essa lei para que o futuro dessa nação fosse próspero, fosse de bondade, fosse de harmonia e de bênçãos, né? E aí, em cima de tudo isso que a gente falou até agora, a gente lança uma pergunta: quais princípios deviam ser praticados para que essa aliança fosse mantida? Quais princípios essa geração teria que praticar para que essa aliança que Deus estava naquele momento, então, renovando, fosse mantida? E aqui a gente tem separado esses princípios a ser praticados em 4 situações. O primeiro princípio era temer a Deus. O segundo, reconhecer e amar a Deus. O terceiro princípio, transmitir a herança de fé às novas gerações. E o último princípio, não se esquecer de Deus. Então, esses eram os pilares, né, para que essa nova geração ela obtivesse sucesso, que ela temesse a Deus, que ela reconhecesse e amasse a Deus. E assim como estava sendo feito, que era, na verdade, o objetivo dessa renovação, transmitir, né, a herança de fé às novas gerações. Então, a gente vai percorrer nesses 4 princípios aqui que eu citei, e a gente, obviamente, agora a gente vai abrir a Escritura para a gente poder entender. Mas antes de a gente abrir, eu gostaria de fazer um outro questionamento. Por que os pais deveriam receber o ensinamento sobre os mandamentos e princípios divinos enquanto se preparavam para entrar na terra prometida? Então, aquela primeira geração se foi, fica uma nova geração, que de repente ali já tem os seus filhos. E a pergunta é, por que eles deveriam receber esse ensinamento e talvez essa explicação antes que entrassem na terra prometida? E é isso que a gente vai ver agora aqui. Então, Deuteronômio, capítulo 6, do verso 1 a 3. Esses três primeiros versos vão trazer para nós a resposta e talvez o entendimento sobre a importância de temer a Deus. E diz assim: estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor, teu Deus, se te ensinassem para que os cumprisses na terra a que passas para possuir, para que temas ao Senhor teu Deus e guarde todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho, e o filho do teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenda em os cumprires, para que bem te suceda, e muito te multipliques na terra, que mana leite e mel, como te disse o Senhor teu Deus. Então aqui a gente vai ver 3 instruções, 3 pontos diretos. No primeiro verso aqui, ele fala aqui para que sempre se lembrassem não só da teoria das leis, mas dos estatutos divinos, para que o cumprissem na terra prometida, para que temessem a Deus. Então aqui, ó, estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus, se te ensinassem para que os cumprissem na terra a que passa a possuir. Então fala aqui para que se
esse que fala aqui que são os mandamentos, os estatutos que são ensinados. Mas eles não são só ensinados. Eles são, aqui tem uma ordenança para que eles não só sejam ensinados, mas que também fossem cumpridos. Então, Deus aqui nessa renovação, ele relembra e também ele pede para que seja cumprido. No verso 2, ouve a Israel, atenda em cumprires, para que bem te suceda, para que, verso 2 diz assim, para que temas ao Senhor teu Deus e guardes todos os seus estatutos e mandamentos, que eu te ordeno, tu e teu filho, e o filho do teu filho. Então ele pede para que esses mandamentos, estatutos, eles sejam ensinados, praticados, não só os pais, mas como os seus filhos e os seus descendentes. No verso 3, aí ele condiciona, no verso 3, ele vai dizer aqui, ó, ouve, pois, Israel, atenta e cumprires, para que bem te suceda, e muito te multipliques na terra, que mana leite e mel. Então, na verdade, tudo isso que foi falado aqui no verso 2, que tem que guardar os estatutos e cumprir, não só os pais como os filhos, é uma condição para que eles prosperassem e seguissem bem na terra prometida, né? Por isso, o povo, então, deveria ouvir e prestar atenção em todas as orientações, para que eles pudessem ter os seus dias prolongados. Só assim eles seriam abençoados e bem-sucedidos, multiplicados na terra prometida. Se eles não praticassem, talvez aconteceria, assim como aconteceu com os seus antecessores, não puderam viver para poder receber todas as bênçãos que Deus tinha para eles, né? E o segundo ponto, o segundo princípio, que é reconhecer e amar a Deus. E agora a gente segue em Deuteronômio 6, nos versos 4 e 5. Ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Então a gente vê aqui uma confirmação do primeiro mandamento, né? Escute, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, que está em conexão com os 10 mandamentos, em particular com o primeiro. Por que Israel deveria ouvir? Porque o Senhor Deus é o único Senhor. Se Deus é o único Senhor, qual seria o segredo para se manter fiel, né? Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Então aqui você tem uma reafirmação, mas qual a preocupação do porquê e por que reafirmar isso, né? Israel precisaria fortalecer o relacionamento com Deus, de modo que pudesse aprender a amar o Senhor sobre todas as coisas, excluindo os falsos deuses. Embora hoje a gente tenha o entendimento que o nosso Deus é o único Senhor, e talvez isso fosse falado e reafirmado a todo momento para as gerações, para aquela geração que presenciou Moisés receber as tábuas dos 10 mandamentos, vendo lá sobre o monte raios e trovões e a presença de Deus lá, e mesmo assim não foi o suficiente para que eles seguissem firmes, né? Eles ainda se corrompiam, eles tinham talvez enraizado dentro deles tudo aquilo que era praticado no Egito, né? Com os falsos deuses, com movimentos pagãos. A educação cristã é o divino chamar, proclamado ao longo dos séculos, no início e no fim de cada dia, chamando as pessoas para ouvir a verdade de que temos um único Deus, Pai, Filho e Espírito. Só Ele é Criador e Redentor, e só Ele merece adoração
e obediência. Então, ao longo do tempo, vem sendo reafirmado que Ele é o único Deus, só a Ele cabe adoração e louvor, e não há mais nenhum Deus, nenhum outro Deus que exista e nem tampouco que mereça essas honrarias, né? E é isso que a gente vai aprendendo ao longo do tempo. É uma escola que reafirma que a gente tem que, de manhã e de tarde, ao dormir, render graças e louvores ao único Deus, que é o Deus de Israel. E a gente percebe que a escola sabatina também é um ensino que nos permite ouvir a voz de Deus. A escola sabatina surgiu em 1852. E eu não sei se vocês sabem ou já ouviram falar qual que era a ideia principal da escola sabatina. A escola sabatina, ela surgiu a partir da preocupação de preparar as novas gerações para cumprir a missão. Talvez aquela geração, naquele momento, todos ali talvez já estivessem preparados, tinham a capacidade de fazer o estudo e desenvolver as ideias sozinhos. Mas ali então surgiu uma preocupação. Assim como Deus, lá atrás, teve a preocupação de renovar essa aliança, de explicar para que pudesse ser repassada através das gerações, a Igreja Adventista, então, cria ali a escola sabatina, com a ideia que esses ensinamentos fossem passados de geração em geração, para a salvação e para o cumprimento da missão. Imagina se a gente não passa o nosso conhecimento em diante, se as crianças que agora estão crescendo não recebem esses ensinamentos, a nossa geração se vai e a missão deixa de ser cumprida. Embora a gente sabe que Deus ele não precisa, né, de nós para que a missão seja cumprida, que na verdade ele nos dá a oportunidade para que a gente se envolva na missão dele, para que a gente fortaleça a nossa fé a cada vez que a gente pratica os ensinamentos, para cada vez que a gente pratica uma boa obra, para cada vez que a gente fala do amor de Deus. A escola sabatina ajuda e motiva os alunos em todas as faixas etárias em estar em comunhão com Deus, a amá-lo de todo seu coração. Essa ideia dos ensinamentos da escola sabatina, de ensinar os nossos filhos em casa, é prepará-los para que eles alcancem a salvação e para que eles cumpram a missão de passar para as suas gerações e passar para aqueles também que têm o anseio ali pela palavra, né? Que não conhecem a palavra. Então, dos princípios, o primeiro é temer a Deus. O segundo, reconhecer e amar a Deus. E o terceiro, transmitir a herança de fé às novas gerações. Que agora a gente vai, Deuteronômio 6, do verso 6 ao 9, que diz assim: essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, ao deitar-te, ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Então aqui Deus ele dá orientação, mais uma vez, para que seja passado para os filhos, que de manhã e de noite sejam ensinados as coisas de Deus para os nossos filhos, seja sentado, seja deitado, seja de pé, seja onde for, passar os ensinamentos de manhã e de tarde. E aí eu faço uma pergunta: como que Israel poderia fortalecer o amor com Deus? E esse método é um método que a gente repete aqui,
Talvez esse método seja a resolução para todos os outros problemas que a gente tem, né? E o melhor método é andar com Deus, falar de Deus e pensar em Deus. Não apenas no contexto de comunhão individual com Deus, mas da comunhão coletiva, não apenas na comunhão ritual ou cultural. Me perdi aqui, só um minuto. Mas na comunhão que faz parte da vida comum, isto é, a comunhão no caminho, em casa, no trabalho, no repouso. Ou seja, a comunhão de dia e de noite. Então, o único método que tinha para fortalecer Israel era o método de andar com Deus. Mas andar com Deus seria só quando eu estiver em casa, em oração, sozinho, algo íntimo com Deus? Não. Quando você estiver na escola, no trabalho, fale com Deus. Pense em Deus, pense nas coisas boas que Deus fez. Reflita sobre todo o processo da criação, de quanto Ele é bondoso. Reflita sobre o processo da criação, do plano da redenção, de como Ele foi maravilhoso, de como Ele se entregou. Seja no trabalho, na escola, no carro, na academia, caminhando, tomando banho. Pense em Deus a todo momento. Comunhão de dia e de noite. E, se possível, sonhe com Deus, sonhe com as coisas de Deus, para que cada vez mais você se fortaleça das coisas de Deus, para cada vez mais você confie na palavra de Deus. E nessa comunhão, o povo sempre se lembraria do que é Deus e o que Ele havia feito. Essa lembrança resultaria na manutenção do relacionamento com Deus e na fidelidade do povo aos mandamentos de Deus. E aqui em Deuteronômio 6, a religião ela é apresentada, né? Não só como sendo uma moldura, mas também como sendo todo o cenário. A religião ela não pode ser só uma moldura que está em volta da vida que a gente leva. Eu levo minha vida, eu levo minha rotina diária, e a religião ela é apenas uma moldura de tudo aquilo que eu vivo. E não onde, na verdade, a religião deveria ser ali o centro, de onde toda a nossa vida deveria girar. Tudo que as pessoas ouvissem, falassem e fizessem deveria fazer parte do cenário religioso, que definiria a própria vida da nação em todos os aspectos. Será que tudo que a gente, no nosso dia a dia, será que tudo que as pessoas ouvissem da nossa boca, em sua grande parte, tivesse ali algum ensinamento de Deus? Se toda vez que as pessoas olhassem para nós, as pessoas fossem direcionadas talvez para o caráter de Deus? Se as músicas a gente ouve, e que as pessoas às vezes presenciam a gente ouvindo, representassem o caráter de Deus? Será que o que os nossos filhos praticassem representasse às pessoas o caráter de Deus? Será que a gente teria um número talvez maior de conversos? Porque quantas vezes a pessoa olha para a gente tem um título aí talvez de cristão, porém as práticas que a gente exerce, elas não condizem. E aí eu trago até um exemplo de uma questão que foi há poucos dias que eu conversei com o Wesley. A gente ganhou lá no DNA. Isso é um ensinamento, é algo que a gente tem que realmente refletir e procurar melhorar. A gente ganhou lá um emblema daqueles de colar no carro ali, um símbolo da igreja adventista. E aí eu e o Wesley estavam falando assim, poxa, eu não sei se eu devo colocar isso aqui no meu carro. Porque, sei lá, às vezes eu ando um pouco rápido, ou às vezes vai que eu me envolvo numa briga de trânsito e eu vou estar ali com aquele
emblema da igreja, vou estar praticando mau testemunho, né? E aí você vê como que é a nossa natureza, né? A gente prefere omitir ali uma coisa que simboliza Deus no nosso veículo, do que talvez trabalhar para que a gente mude o nosso jeito de ser. Poxa, se eu ando rápido, então que eu trabalhe para andar devagar, para que eu não corra, para que eu não seja um mau exemplo, né? A gente tem que trabalhar realmente para que as pessoas diariamente possam ver Cristo na nossa vida. E o quarto ponto, não se esquecer de Deus. E agora a gente segue do verso 10 ao verso 19, que diz assim: Havendo-te, pois, o Senhor teu Deus introduzido na terra que sob o juramento prometeu a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, te daria grandes e boas cidades, que tu não edificaste, e casas cheias de tudo o que é bom, casas que não enchestes, e poços abertos que não abristes, vinhais e olivais que não plantastes. E quando comeres e te fartastes, guarda-te, para que não esqueça o Senhor, que o Senhor te tirou da terra do Egito, da casa de servidão. E antes da gente seguir aqui, eu queria ressaltar, né? Primeiro, Deus ele renova essa aliança, ele pede para que temessem a Deus, que reconhecessem o amor de Deus, né? Que eles reconhecessem e amassem a Deus. Ele pede para que transmita as boas novas, né? E aqui, né, no verso 3, ó, ouve, pois, Israel, e atende e cumprides para que bem te suceda, e muito te multipliques na terra, que mana leite e mel. Então, assim, Deus dá o norte, ele fala, ó, vocês precisam, eu te peço que vocês cumpram isso, e façam isso para que vocês sejam prósperos ali. E aí aqui a partir do verso 10, ele fala que eles vão morar numa cidade que eles não construíram. Vão colher frutas de onde eles não plantaram. Eles vão coletar água de um poço que eles não cavaram. E aí Deus pede que nesse momento eles não esqueçam de Deus. Deus tira eles do Egito, faz aquela peregrinação no deserto, leva eles até a terra prometida, para eles usufruírem de tudo de bom que eles não produziram, não foi por mérito próprio, e ele só pede para que não se esqueça dele. Ele só pede para que a gente passe os ensinamentos para frente. E quantas coisas a gente tem na nossa vida que... Outra coisa, aí trazendo de novo um relato de coisas que eu estava conversando com o Wesley, de pessoas que prosperam de uma tal maneira que talvez por os esforços próprios não seria suficiente. Mas você olha a pessoa cada vez avançando, conquistando coisas que por mérito próprio ela não conseguiria. E aí você vê que tem a mão de Deus. Em contraste com a mão de Deus, você vê essa pessoa servindo a Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, entregando, eu não sei se de repente entrega tudo que poderia do seu tempo, mas eu tenho certeza que Deus está satisfeito com o que essa pessoa está entregando, né? E assim deve ser com a gente. Não esperando nada em troca, porque a gente não prega a teologia da prosperidade, onde a gente tem que entregar o nosso tempo, o nosso recurso para receber em dobro, em triplo, seja qual for a teoria, mas a gente tem que fazer porque Deus já fez por nós, né? Ele já morreu por nós. Que tudo que a gente já tem, tudo que a gente vive hoje, a condição de vida que a gente tem hoje, a saúde, é porque Ele já fez por nós. E tudo que a gente faz é por reconhecimento. É para que a gente não, porque a gente não se esqueceu dele.
Seguindo no verso 11. E casas cheias de tudo que é bom, casa que não enchestes, e poços abertos que não abristes, vinhais e olivais que não plantastes, e quando comeres de guardares e fartares, guarda-te para que não se esqueças do Senhor, que tirou da terra do Egito, da casa da servidão. O Senhor, teu Deus, temerás, a ele servirás, e pelo seu nome jurarás. Não seguirás outros deuses, nenhum dos deuses dos povos que houver à roda de ti. Porque o Senhor, teu Deus, é Deus zeloso no meio de ti, para que a ira do Senhor, teu Deus, não se acenda contra ti e te destrua de sobre a face da terra. Não tentarás o Senhor teu Deus como tentastes em Massá. Diligentemente guardará os mandamentos do Senhor teu Deus, e os seus testemunhos e os teus estatutos que te ordenou. Farás o que é reto, bom aos olhos de Deus, para que bem te suceda e entres e possuas a boa terra, a qual o Senhor, sobre o juramento, prometeu aos teus pais, lançando todos os teus inimigos diante de ti, como o Senhor tem dito. E aí, mais uma vez, a gente vê Deus prometendo coisas boas, prometendo que vai lançar os inimigos diante de ti, que vai guardar, que vai fazer prosperar, e Ele só pede para que a gente guarde os seus estatutos e os seus mandamentos. Ele pede que a gente não adore outros deuses que não seja Ele. E aí a gente olhando assim é fácil, né? Poxa, é tão fácil. Não, eu não vou adorar outros deuses, né? E a gente já sabe do contexto, né? Que quando a gente fala de deuses, não é porque a gente vai adorar o Deus Sol, o Deus da água, o Deus da terra, seja qual for o outro Deus, mas é tomar cuidado para que deuses que a gente tem de estimação não tome o lugar de Deus. Seja ele o celular, uma internet, a pornografia, a bebida, o cigarro, tantas outras coisas que a gente coloca no lugar de Deus. E enquanto Deus pede e orienta para que todo o nosso dia, no decorrer do nosso dia, desde acordar ao dormir, fosse pensando em coisas de Deus, a gente por vezes deixa minutos ou não deixa praticamente nada para tratar das coisas de Deus. Para sentar com os nossos filhos, com os nossos sobrinhos, com os nossos netos, para poder ensinar e falar um pouquinho mais desse Deus que é maravilhoso. Deus advertiu o povo a não esquecer das maravilhas, dos seus mandamentos e da sua aliança. Os israelitas teriam contato com as nações pagãs e seriam tentados pela idolatria enganosa e sensual. Por isso eles corriam o risco de se esquecerem de Deus. Então Deus naquele momento estava orientando o povo para que eles não se esquecessem nem adorassem outros deuses, porque em volta ali daquela terra que eles estariam, aquela terra prometida, que manaria leite e mel, teriam povos com costumes pagões ao redor dele. E por isso, então, eles correriam o risco de esquecerem de Deus. E se isso acontecesse, lamentavelmente, eles perderiam todos os privilégios como povo da aliança, inclusive a terra da promessa. E aí Deus poderia simplesmente mandar que fosse, sem orientações, sem nada. Porém, eles transgredirem algum dessas orientações, resultaria na perca da terra prometida. E aí se pergunta, né, por que um Deus que é tão poderoso vai se preocupar em mais uma vez ir lá e ficar explicando os estatutos? Olha, não, vocês têm que fazer assim, dessa forma. Se vocês não fizerem, vocês vão perder o direito da terra prometida, das bênçãos que eu tenho para você. Eu acho que se fosse qualquer um de nós aqui, pelo tanto de vezes, se a gente pegar o contexto até chegar aqui onde a gente está na Bíblia,
tanto de vezes que o ser humano pecou, que o ser humano errou, que o ser humano caiu e Deus foi bondoso. Eu acho que talvez se fosse qualquer um de nós, a gente não teria chegado nem aqui, né? Talvez ali no dilúvio mesmo já teria acabado com tudo e não teria seguido em frente. Mas ele é um Deus bondoso, que nos perdoa 70 vezes 7. Ele está sempre de braços abertos para se reconciliar conosco. E ali, então, mais uma vez, ele tenta ali orientar, né? Para que eles não perdessem o privilégio. De nada adiantaria a obra da salvação se o povo se entregasse ao paganismo dentro da terra da salvação. Na verdade, alguns séculos depois, vemos que Israel não deu ouvidos às orientações de Deus, pois assimilaram os costumes pagãos. Então, mesmo Deus fazendo que a geração fosse renovada, dando oportunidade para essa nova geração, indo lá pacientemente, explicando tudo de novo. Não, olha, vocês não podem fazer isso. Se vocês fizerem assim, vai acontecer isso, isso, isso. E qual foi o resultado? De nada adiantou o que Deus fez. Posteriormente, o povo de Deus se achou em idolatria e depravação, chegando a contaminar o próprio serviço do santuário de Deus com adoração de ídolos. Eles foram longe demais, né? A gente vai longe demais até hoje. Talvez a gente fique comparando, nossa, mas aquele povo teve todos os milagres que aconteceram ali com eles, foram libertos do Egito, seus pais, seus avós contaram de tudo que foi feito. Posteriormente, Deus dá então para eles ali a terra prometida, no qual eles não tiveram esforço nenhum para conquistar, e mesmo assim, eles pecaram contra Deus. Para nós, talvez não seja muito diferente, né? A gente sabe toda a história, histórias de milagres que eles não viram, a gente está sabendo. A gente sabe de um Cristo. Eles sabiam de uma promessa de um Salvador que viria para morrer por eles, mas não viram relato, não ouviram como foi a história, como foi a passagem desse Salvador aqui na terra. Nós vimos, e mesmo assim a gente continua pecando contra Deus, a gente continua indo contra os seus mandamentos. O desafio de Israel era entrar na terra da promessa, era deixar aos seus filhos, então, uma herança espiritual, né? Fazer com que os seus filhos soubessem, né? Garantir que eles permanecessem na terra. Porque se eles seguissem os estatutos que foram ensinados para eles, eles tinham a garantia que eles permaneceriam na terra. Essa era a missão do povo de Israel, passar adiante. A missão de educação em Israel era ensinar as novas gerações a temer a Deus, a reconhecê-lo como sendo seu único Salvador. Era garantir que o conhecimento fosse transmitido de geração em geração. E hoje, o nosso desafio não é muito diferente, né? Só que hoje, o nosso desafio não é em busca de garantir a terra. Nosso desafio hoje é em busca de sair dessa terra, né? Para que a gente possa alcançar as mansões celestiais. Esse é o nosso desafio hoje. Se apegar à pátria celestial. E se desapegar da terra pecaminosa que a gente vive. E o intuito dessa mensagem é justamente fazer um contraste com essa situação em que o povo de Israel passou, em qual eles precisavam preparar as próximas gerações para poder ganhar a terra prometida. E é o que a gente passa hoje. Deus espera que a gente passe os estatutos, os ensinamentos para as novas gerações. Não de modo que elas só aprendam, mas que elas pratiquem.
que elas pratiquem diariamente, que elas pensem em Deus diariamente, do acordar ao dormir, para que elas continuem a missão. Caso um dia a gente falte, a gente espera e a gente almeja poder ver Jesus voltar, talvez na nossa geração, mas se isso não acontecer, cabe a nós deixar prontos aqueles que verão a glória de Deus vindo nas nuvens celestiais, assim como aqui o povo de Israel deveria preparar aqueles que entraram na cidade prometida, a gente também tem que preparar os nossos que herdarão a cidade prometida. Preparar para que eles aprendam e que também para que eles ensinem as novas gerações. E fica para a gente um desafio de talvez, sempre que a gente se contrastar com alguma prática ruim que a gente faz, com que às vezes a gente fica com medo, né, de, poxa, mas essa prática minha, do que eu faço, se eu vincular isso com a igreja, eu vou dar um mau testemunho, é tentar inverter essa lógica, né, para que a gente não tenha medo de representar a igreja e que diariamente, isso não quer dizer que em algum momento a gente não vai errar, né, mas pelo menos talvez assim seja um incentivo para que diariamente a gente seja diferente, para que diariamente a gente haja da melhor maneira. E embora a gente não tenha um adesivo aqui com o símbolo da Igreja Adventista no nosso peito, muitos que nos rodeiam sabem que nós somos adventistas. Vem em nós a representação do caráter de Deus. Isso já seria suficiente, né? Mesmo a gente não tendo nada estampado, já é o suficiente para que cada dia a gente faça diferente. Para que cada dia a gente se preocupe, porque as pessoas estão olhando para nós, estão vendo o caráter de Deus. Será que eles estão vendo através de nós o verdadeiro caráter de Deus? Ou eles estão vendo através de nós um caráter que não é de Deus, que na verdade é da nossa natureza, egoísta, pecaminosa, ignorante por muitas vezes? Mas o meu sentimento nessa noite e o meu desejo é que a gente possa não só passar para os nossos pequenos, para as nossas novas gerações, mas que a gente se preocupe a cada dia em representar da melhor forma o caráter do nosso Deus, que é bondade, que é amor, que é compaixão.